Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula e hoje a gente vai falar um pouco do delineamento inteiramente casualizado. Então, o que são os delineamentos experimentais? O delineamento ele é um arranjo, uma estrutura que é disposta os tratamentos em uma área experimental. Então, nas nossas aulas, a gente vai ver três tipos de delineamentos: o DIC, dessa aula de hoje, DBC e DQL. Então, nessa aula, nós vamos conversar sobre quais fatores que sugerem a escolha deste delineamento, o modelo matemático do DIC, vamos planejar um experimento utilizando o DIC, vamos comentar um pouco sobre a transformação de dados e depois vamos realizar as análises estatísticas destes experimentos no software R. Então, o delineamento inteiramente casualizado, ele é o tipo de delineamento mais simples, porque ele envolve apenas dois princípios básicos da experimentação, que é a repetição e a casualização. Nesse delineamento, a gente não vai observar a presença do controle local. Então, nesse delineamento, como o próprio nome já diz, as unidades experimentais, as parcelas do nosso experimento, vão ser distribuídas ao acaso. Este tipo de delineamento, ele é indicado para trabalhos onde as condições experimentais são homogêneas e controladas. Por exemplo, em experimentos em casos de vegetação ou em experimentos laboratoriais. Em casos de experimento a campo, deve-se ter certeza da homogeneidade das condições ambientais e do material experimental que está sendo utilizado, porque se a gente não consegue atender essa homogeneidade, a gente pode ter uma invalidação dos nossos dados. Então, nesse exemplo, a gente tem um experimento que conta com 5 tratamentos, cada um com 4 repetições, totalizando ao todo 20 unidades experimentais. À esquerda, a gente vê os tratamentos organizados de forma ordenada e à direita, a gente já consegue visualizar um sorteio que foi realizado aleatoriamente de cada unidade experimental dentro deste DIC. Observe que as unidades experimentais elas foram distribuídas de maneira completamente aleatória, então houve a casualização, garantindo assim a ausência de viés de alocação de tratamento. Então, não há nenhuma unidade experimental que está sendo favorecida por este sorteio. No R, a gente também vai mostrar como a gente consegue realizar esse sorteio por meio de comandos específicos que nos ajudam a formar este croquis final do nosso experimento. Então, o DIC ele possui algumas vantagens, sendo uma delas a sua alta flexibilidade. Ele permite que, com um número diferente de repetições, ou seja, a presença de dados desbalanceados, a minha análise consegue ainda ser realizada. No entanto, sempre que possível, a gente vai utilizar o mesmo número de repetições. Para as nossas aulas, nós vamos trabalhar apenas com dados balanceados. Outra vantagem deste delineamento é que ele proporciona o maior número de graus de liberdade possível para o resíduo. Então, nenhum outro delineamento com o mesmo número de parcelas e tratamentos avaliados vai ter o número de grau de liberdade do resíduo como no DIC. Então, quando este grau de liberdade ele é maior, que está associado às minhas repetições, o meu valor de F tabelado vai ser menor. Então, em um experimento onde eu tenho maior repetição, a chance de eu encontrar um F tabelado menor que o calculado, ele é maior. Ou seja, se eu tenho um F calculado maior que o tabelado, que a gente vai comentar isso na análise de variância, o meu teste vai ser significativo. E isso é o objetivo de todo pesquisador, ver significância no seu experimento. Uma das desvantagens do DIC é a exigência da homogeneidade tanto do ambiente como do material experimental, algo que muitas vezes é difícil da gente controlar. Então, por exemplo, um experimento realizado a campo, a temperatura, a umidade pode variar significativamente ao longo do dia, ou até mesmo na própria área experimental. Se eu tenho uma área experimental muito grande, eu posso ter uma heterogeneidade do meu solo, por exemplo. E essas variações, elas afetam o resultado final do meu experimento.
daquilo que eu estou avaliando. Então, se eu tenho uma heterogeneidade muito grande, isso vai acabar afetando levando a a resultados altura das minhas plantas, inconsistentes e dificultando a interpretação dos efeitos dos tratamentos para este delineamento. Então, essa falta de controle local pode favorecer algumas unidades experimentais em relação às outras para casos onde não há homogeneidade dentro deste experimento. Outra desvantagem é a baixa precisão experimental. Então, se as condições experimentais do nosso experimento não forem homogêneas como se imaginava, todas as variações, exceto as devidas ao tratamento, será atribuída ao resíduo, ao erro experimental. Isso aumenta a estimativa do erro e reduz a precisão do experimento. Aqui nós temos um modelo estatístico que nos indica quais fatores influenciam a variável em estudo. Então, o que este modelo estatístico ele nos diz para a gente? Que o valor observado da minha variável resposta para o tratamento I na unidade experimental J é resultado de uma média geral mais o efeito do tratamento em que aquele indivíduo se encontra, mais o erro associado, que é aquele em que não é possível controlar, que colabora, então, para o resultado final da minha característica. Nesse experimento aqui, nós temos 5 tratamentos, identificados como A, B, C, D, E, com 4 repetições. Essa tabulação de dados ela permite a organização clara e precisa das observações para uma análise que vai ser realizada posteriormente. Então, por exemplo, vamos considerar a unidade experimental YA3. Esse valor corresponde à variável resposta Y no tratamento A na terceira repetição. Isso significa que esta variável aqui representa o valor observado especificamente para o tratamento A na terceira repetição. A soma total das variáveis dentro de A, por exemplo, é dada pela soma deste valor, deste valor, deste valor e deste valor. Então, o total do tratamento A vai ser dado aqui por TA. Então, aqui nós temos um experimento INDIC com o mesmo número de tratamentos e repetições, e aqui a gente já tem a presença dos valores numéricos, que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, neste experimento, nós vamos considerar que esses valores numéricos correspondem ao peso de plântulas para teor de matéria seca. Então, desse quadro, a gente já retira algumas informações iniciais. As parcelas, as unidades experimentais, que são os valores numéricos aqui dentro dessa tabulação. Nós encontramos este valor multiplicando o número de tratamentos, que nesse caso é 5, pelo número de repetições, que nesse caso é 4. Então, 5 vezes 4, nós obtemos aqui 20 parcelas, 20 unidades experimentais dentro deste meu exemplo. O meu total geral, que corresponde aqui ao somatório total dos totais, vai corresponder então à soma dos totais de cada tratamento. Então, a soma desses 5 valores vai corresponder ao total geral do meu experimento. O total para o meu tratamento A, como eu já comentei, é a soma das unidades experimentais dentro deste tratamento. Então, neste caso, a soma de 12 mais 9 mais 7 mais 10 corresponde ao total do tratamento A. O valor total de um tratamento dividido pelo número de repetições vai nos dar a média respectiva deste tratamento. E a média geral é o somatório de todos os totais de cada tratamento dividido pelo número de unidades experimentais. Então, primeiramente, nós vamos realizar uma análise de variância, seguindo o exemplo do slide anterior. Então, a ANOVA, ela é a análise dos dados e que vai nos indicar, de maneira preliminar, se há efeito do tratamento sobre uma variável. Então, se o experimento conta com mais de uma variável, vai ser necessário realizar uma análise de variância
para cada característica do estudo. Então aqui nós temos o seguinte quadro da ANOVA. O FV corresponde à fonte de variação, o GL corresponde ao grau de liberdade, o SQ corresponde à soma de quadrados, o QM corresponde ao quadrado médio e o F corresponde ao F calculado inicialmente aqui. Depois a gente vai adicionar uma nova coluna com o valor de F tabelado. Dentro deste quadro da análise de variância, o F vai ser o valor de interesse, que ele vai ser obtido através dos nossos dados amostrais. Para o DIC, as fontes de variação são os tratamentos, o resíduo e o total. Os tratamentos correspondem às variações que eu controlo dentro do meu experimento e o resíduo a que eu não consigo controlar. O total é a soma, portanto, dos tratamentos e dos resíduos, que vai ser a variação total. O grau de liberdade total vai ser a quantidade de parcelas totais do meu experimento menos 1. O grau de liberdade do tratamento vai ser o número de tratamentos em estudo menos 1. E o grau de liberdade do resíduo vai ser a diferença entre o grau de liberdade total e o grau de liberdade do tratamento. A soma de quadrados total vai ser dada pela somatória de cada valor elevado ao quadrado menos o valor do fator de correção. O fator de correção é a somatória de todos os valores do nosso experimento e esse resultado é elevado ao quadrado, posteriormente dividido pelo número de parcelas total do nosso experimento. A soma de quadrado dos tratamentos é o somatório dos totais dos tratamentos ao quadrado, dividido pelo número de repetições e é subtraído ao fator de correção. A soma de quadrado dos resíduos vai ser a diferença entre a soma de quadrado total e a soma de quadrado do tratamento. O quadrado médio do tratamento ele vai ser explicado pela divisão da soma de quadrado dos tratamentos pelo grau de liberdade dos tratamentos. O mesmo raciocínio acontece para o quadrado médio do resíduo. Então, a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo, eu obtenho o quadrado médio. E o valor de F calculado do tratamento é o quadrado médio do tratamento dividido pelo grau dividido pelo quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então aqui a gente tem uma visualização melhor da tabela da análise de variância utilizando os valores do nosso exemplo. Então, além do que eu comentei, eu chamo a atenção então agora para a coluna do F tabelado. Este valor vai ser comparado ao F calculado para determinar se existe ou não diferença estatística significativa para os tratamentos. Esse valor de F tabelado ele é encontrado utilizando o grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Então aqui nós temos detalhado como nós encontramos cada valor de soma de quadrado, quadrado médio e o F, além do fator de correção para o nosso exemplo. Então aqui a gente tem uma tabela dos valores de F a um nível de significância de 5%. A visualização na tabela ela consiste em observar o grau de liberdade do tratamento, que é definido como V1, que vai ser essa observação horizontal, e o V2, que corresponde ao grau de liberdade do resíduo, que vai ser essa observação aqui na vertical. Então, para um grau de liberdade de 4 e 15, nós obtemos um valor de F tabelado igual a 3,06. Então, após a construção do nosso quadro da análise de variância e com a obtenção do valor de F calculado e F tabelado, nós testamos algumas hipóteses a partir deste valor de F. Então, a hipótese de nulidade, a hipótese H0, diz que as médias dos diferentes tratamentos são iguais. Então, as médias dos meus tratamentos em estudo, elas não se diferem. E a hipótese alternativa não aceita a minha hipótese de nulidade. Então, HA me diz que pelo menos uma das médias se difere das demais. Então, ao final da análise de variância, a gente precisa tomar uma decisão. E ela é baseada que se o F calculado for maior que o F tabelado, rejeita-se H0.
Então, há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Se o F calculado for menor que o F tabelado, não se rejeita H0. Não há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Então, o teste F estabelece de maneira preliminar se vai ser necessário uma análise detalhada dos efeitos dos tratamentos. Então, para o nosso experimento, nós vamos rejeitar H0, porque como a gente viu, o F calculado ele é maior que o F tabelado. Então, neste caso, há diferença entre as médias dos tratamentos a nível de significância. Como a gente viu, estamos testando um alfa de 5%. Nos softwares, não é necessário recorrer à tabela do F, já que o p-valor oferece uma interpretação direta da significância. Então, no nosso teste de comparação de média, se houvesse apenas 2 níveis de tratamento, o teste F ele já seria conclusivo, não havendo a necessidade da aplicação do teste média. Então, se o exemplo anterior, por exemplo, tivesse apenas os tratamentos A e B, e se houvesse diferença estatística significativa pelo teste F, seria necessário apenas identificar qual dos tratamentos tem a maior média. Agora, se nós temos mais de 2 níveis do fator, tem mais de 2 tratamentos, e o teste F levou à rejeição da hipótese H0, é necessário realizar um teste de média para a comparação de múltiplas médias, que a gente vai acabar identificando o comportamento de cada tratamento e definirmos os tratamentos superiores e inferiores. Esses são alguns testes de comparações múltiplas. Os mais comuns são o teste Tukey, teste Duncan, teste de Scott-Knott e o teste T de Student. Nas nossas aulas, a gente vai trabalhar com o teste de Tukey. O teste Tukey ele é um teste válido para comparar a totalidade dos contrastes entre duas médias. Ou seja, para o número de contrastes que pode formar em um experimento, nós o definimos por essa fórmula, N1 que multiplica N1 menos 1 dividido por 2, em que N1 corresponde ao número de tratamentos. Então vamos utilizar o exemplo da nossa aula. Nós estamos trabalhando num experimento com 5 tratamentos. 5 que multiplica 4 dividido por 2, nós vamos ter 10 possíveis comparações de pares de médias para o nosso experimento. Ou seja, nós vamos ter 10 contrastes, que vão ser o contraste de A com B, A com C, A com D e A com E. B com C, B com D e assim por diante, até realizarmos todos os contrastes possíveis para os nossos tratamentos. O teste Tukey ele se baseia na diferença mínima significativa, que é representada pelo delta. O delta é igual ao Q, que vai ser um valor tabelado. Este valor tem o seu alfa, que a gente vai utilizar um alfa de 5%, e a gente utiliza o número de tratamentos e o grau de liberdade do resíduo para poder achar esse valor tabelado. Este valor de Q é multiplicado pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo pelo número de repetições. Aqui eu chamo a atenção para que a gente não confunda com a obtenção do valor de F que nós realizamos na análise de variância. Lá nós utilizamos o grau de liberdade dos tratamentos e aqui nós utilizamos o número de tratamentos. Tá? Então, para dar início ao meu teste, eu vou enunciar as hipóteses agora para o teste Tukey. Então, minha hipótese H0, minha hipótese de nulidade, diz que as médias dos diferentes tratamentos são iguais. Então, as médias dos meus tratamentos, elas não se diferem. Já a hipótese alternativa não aceita a hipótese de nulidade. Então, pelo menos uma dessas médias se difere das demais. Próximo passo é identificar o teste e o alfa. Vai ser um teste Tukey a um alfa de 5%. Vamos obter o DMS. Vamos calcular as estimativas dos contrastes dos dados amostrais e compará-los com o delta. E concluir pela rejeição ou não da hipótese de nulidade, seguindo.
Se o estimador do parâmetro for maior ou igual a delta, rejeita-se H0. Então, as médias são diferentes. Elas vão ser seguidas de letras distintas. Se o estimador for menor que delta, as médias são iguais e vão ser seguidas da mesma letra. Então, aqui, nós temos algumas considerações em relação a esse teste. O teste Tukey, ele é válido para a totalidade de contrastes, que envolve duas médias. Entretanto, visando reduzir o número de contrastes a serem examinados, adota-se o ordenamento proposto por este autor, pelo Duncan. Segundo o autor, o ordenamento das médias, da maior para menor, permite reduzir as comparações entre médias. Então, o teste Tukey ele exige um balanceamento dos dados. No caso de perda de repetição em alguns tratamentos, esse teste pode ser utilizado, porém ele vai ser um teste aproximado. Então, utilizando o exemplo que a gente já vem trabalhando nessa aula, vamos considerar os nossos dados e a nossa análise de variância para a gente aplicar o Tukey. Aqui, nós adicionamos os valores de média para cada tratamento. Então, esses valores foram obtidos a partir do total dividido pelo número de repetições. E esses valores, portanto, vão ser utilizados para comparar as médias. Aqui, na nossa tabela da análise de variância, observamos que o F calculado ele é maior que o tabelado, então a gente vai prosseguir com o teste de Tukey. Então, o primeiro passo é enunciar as hipóteses. Então, minha hipótese H0 diz que as médias dos tratamentos são iguais. E a minha hipótese alternativa diz que a média dos tratamentos são diferentes. A gente vai identificar o teste alfa. Como eu disse, será um teste Tukey com alfa de 5%. E vamos encontrar o DMS pela fórmula do delta. Então, a gente vai achar o nosso valor de Q, que é o valor de amplitude total estudentizada, para uso no teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Então, na tabela, nós vamos ter o valor de N e o N'. O N, que é esse valor na horizontal, corresponde ao número de tratamentos. Então, nós temos 5 tratamentos em estudo. O N' se refere ao grau de liberdade do resíduo, que nesse caso é 15. Então, o nosso valor estudentizado, o nosso valor de Q, para o nosso exemplo, é igual a 4,37. Sabendo que este valor é igual a 4,37, nós o substituímos na fórmula de delta. Então, temos que 4,37 multiplica pela raiz quadrada de 1,9167, que é o quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de repetições, que é igual a 4. Neste caso, temos um delta igual a 3,0205. Então, o próximo passo é ordenar as médias de forma decrescente e obter as estimativas dos contrastes. Então, analisando as médias, nós temos que a maior média é a média do tratamento E a menor média é a do tratamento B. Então, nós ordenamos aqui da maior para a menor média. E os contrastes vão ser realizados da seguinte maneira: ME menos MA, ME menos MC, ME menos MD, e assim por diante até realizar todas as estimativas dos contrastes. Aqui temos os 10 contrastes. Utilizando o primeiro contraste de exemplo, o valor encontrado foi de 0,5. Esse valor ele é menor que o delta. Então, aceita H0. Eu aceito que a média de E e a média de A são iguais. Para as duas médias, eu coloco a mesma letra. Então, na minha tabela aqui, eu coloco A, certo? E vou fazendo isso para os demais contrastes. Para o segundo contraste, ME menos MC, o valor encontrado ainda é menor que delta. Então, eu aceito H0. Coloco o A aqui no MC. O ME menos MD. Este valor encontrado já é maior que delta. Então, eu rejeito H0. Existe diferença entre E e entre D.
Para o E, eu já coloquei a letra A. Então, para o D, eu vou colocar a próxima letra. Vou colocar a letra B. Por que eu falei para a gente ordenar os dados? Se ele está ordenado em forma decrescente, este próximo valor de ME comparado ao MB, ele vai ser maior que delta. Então, também vai rejeitar. Então, o E já é contrastante ao B. Então, nem precisaria fazer. Então, eu já coloco uma letra diferente de E em relação a B. Então, eu coloco a letra B também. E assim por diante. Quando eu chego neste contraste, eu observo que C comparado a D, eu aceito a H0. Então, a média de C e de D, elas são iguais. Porém, o C não se difere de A. Então, nesse caso, eu adiciono a nova letra ao lado. Portanto, a média de C ela ia ser intermediária. Ela não iria se diferenciar nem de E nem de A, e nem de D e de B. Realizando todos os contrastes e colocando as letras aqui ao lado, eu chego à respectiva conclusão, que as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de significância pelo teste Tukey. Ou seja, as variedades E e A são superiores às variedades D e B, enquanto que a variedade C apresenta uma característica intermediária, ou seja, C não se difere nem de E nem de A, e nem de D e nem de B. Então, quando a gente trabalha com análise de variância, nós temos que algumas pressuposições devem ser atendidas para que ocorra uma correta análise. As pressuposições vão ser exigências do teste para que ele seja o mais preciso possível. As pressuposições da ANOVA são que o efeito do modelo estatístico deve ser aditivo, a independência dos resíduos, a normalidade dos resíduos e a homogeneidade de variância do resíduo. Primeiramente, nós vamos falar sobre a aditividade do modelo estatístico, ou efeito do tratamento e do ambiente. Nos experimentos, os vários efeitos devem ser aditivos. Tanto é que para cada delineamento estatístico existe um modelo matemático denominado modelo linear aditivo. Então, como nós já comentamos anteriormente, esse modelo expressa que o valor de qualquer unidade experimental vai ser resultante de uma média geral, do efeito do tratamento e do erro associado. A aditividade ela nos ajuda a entender como os diferentes tratamentos afetam o resultado de um experimento, ao separar esses efeitos. Ao separar esses efeitos, podemos analisar como cada componente contribui para o resultado final. E isso nos permite fazer algumas conclusões sobre os tratamentos. Então, por exemplo, este modelo reescrito de tal maneira que eu queira determinar qual é o erro, eu só faço um rearranjo do meu modelo para obter o erro. E isso se dá pela aditividade do modelo estatístico. Então, ela vai se referir à ideia de que o efeito dos fatores são somados de forma linear e independente para explicar as variações na variável de resposta. Vai ser uma forma simplificada de entender como os componentes contribuem para o resultado final. Isso permite uma análise mais clara e direta dos efeitos dos fatores experimentais. A segunda pressuposição é em relação à independência dos resíduos. Então, cada observação possui um erro que deve ser independente dos demais. O princípio da casualização assegura a validade da estimativa do erro experimental, porque permite uma distribuição independente do mesmo. A casualização evita que todas as parcelas que recebem o mesmo tratamento sejam favorecidas ou desfavorecidas entre as parcelas experimentais. Então, por exemplo, se temos o tratamento A da primeira repetição, que a gente denominou aqui de A1, a casualização vai garantir que ele tenha a mesma chance de ser alocado em qualquer unidade experimental. Então, A1, pela casualização, ele ficou alocado nesta unidade experimental, mas ele teria a mesma chance de ser alocado nessa unidade, nessa unidade, nessa unidade ou em qualquer outra unidade dentro da minha área experimental. Isso assegura que os erros associados a cada observação não estejam correlacionados. Então, isso mantém a independência do resíduo e permite que a análise ela seja válida. Em relação à normalidade.
A única fonte de variação de amostragem são os erros aleatórios. Eles devem ter distribuição normal, ou aproximadamente normal, com média igual a zero e variância igual à variância amostral. De acordo com este autor, o Ferreira, pequenas violações da suposição da normalidade não vai afetar seriamente a validade da nossa análise. Em outras palavras, embora seja ideal que os dados sigam uma distribuição normal, não vai ser o fator mais crítico para a realização da nossa análise. Então, é desejável que os dados sejam normalmente distribuídos? Sim, porque isso vai acabar facilitando a nossa análise e tem uma validação maior. No entanto, este autor chama atenção para a pressuposição da homogeneidade. Então, para ele, se essa pressuposição é atendida, a análise ela pode ser realizada mesmo se os dados não forem normais. Portanto, segundo Ferreira, garantindo a homogeneidade, a nossa análise pode ser prosseguida em um experimento paramétrico. Em outras palavras, resumidamente, ele nos diz que o teste ele é robusto o suficiente para pequenos desvios de normalidade. A outra pressuposição da análise de variância é a homogeneidade das variâncias do resíduo. Então, na ANOVA, o valor do quadrado médio do resíduo corresponde a uma estimativa da análise de variância do erro experimental, e ela é utilizada nas fórmulas matemáticas dos testes de hipótese. Tais testes são utilizados para verificar se existe ou não diferença significativa entre os tratamentos avaliados. O quadrado médio do resíduo nada mais é que a média das diferentes variâncias de cada tratamento. Sendo assim, é importante que as variâncias das diferentes amostras sejam homogêneas, de modo que os resultados obtidos dos testes de hipótese tenham validade. Alguns testes de normalidade dos resíduos que a gente utiliza é o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para as nossas aulas, a gente vai trabalhar com o teste de Shapiro. O teste Shapiro-Wilk, ele verifica se uma população-alvo segue uma distribuição normal ou não, sendo uma das principais distribuições de probabilidade na estatística. Esse teste se aplica especificamente a dados quantitativos. Então, quando nós trabalhamos com amostras grandes, geralmente com mais de 30 observações, há uma tendência de que os dados se distribuam de maneira normal. Isso significa que, ao analisarmos a distribuição desses dados, eles possuem graficamente esse formato de uma curva de sino, também conhecida como curva de Gauss. Em uma distribuição normal, como a gente visualiza aqui, a maioria dos valores está concentrada em torno da média, que é o ponto mais alto dessa curva. Então, ela tende a ser simétrica, tanto para a esquerda quanto para a direita. Nessa imagem, nós observamos a presença do desvio padrão. O desvio é uma medida de quão achatada e quão comprimida essa curva será. O desvio vai determinar a largura da curva. Então, um desvio padrão significa uma curva mais estreita e um desvio padrão maior significa uma curva mais larga. Então, vamos fazer um seguinte exemplo aqui hipotético só para a gente tentar visualizar isso melhor. Eu estou trabalhando num experimento e o meu dado quantitativo é em relação à altura de plantas de girassol. A média das minhas alturas é de 150 centímetros. Eu vou utilizar um desvio padrão aqui, neste caso, de 10 centímetros, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, neste primeiro intervalo aqui, as minhas plantas vão variar dentro dessa faixa, de 140 a 160 centímetros. Então, dentro desse primeiro desvio padrão, as minhas plantas vão ter essa altura. Isso significa que 68,26% das plantas, para esse exemplo hipotético, têm alturas que variam entre 140 e 160 centímetros. Então, 2/3 de todas as alturas que eu obtenho estão dentro dessa faixa. Se eu utilizo dois desvios padrão, ou seja,
se eu ainda diminuo 10 centímetros e aumento 10 centímetros, 95,44% das minhas plantas têm alturas que vão variar agora de 130 a 170 centímetros. E se eu aumento para 3 desvio padrão, 99,74% das plantas vão ter alturas que variam agora de 120 a 180 centímetros. Então, praticamente todos os meus valores, todos os meus dados estão dentro de um limite de 3 desvio padrão. Então, o teste Shapiro, portanto, ele nos indica se o teste vai ser realizado de maneira paramétrica ou não. Em um experimento onde eu possuo distribuição normal de dados, eu posso prosseguir com o teste paramétrico para realizar a minha análise de variância. Contudo, em experimentos em que a distribuição ela é não normal, a solução seja tentar uma transformação de dados, que a gente ainda vai comentar nessa aula de hoje, ou realizar um teste não paramétrico. O teste de normalidade ele também é utilizado como indicador para a correlação entre duas variáveis. A correlação ela é uma medida que nos indica o grau de associação entre duas variáveis. Então, se eu tenho uma distribuição normal, eu utilizo uma correlação de Pearson. Agora, se uma ou as duas variáveis apresentarem distribuição não normal, utiliza-se o teste de correlação de Spearman. Então, resumindo, o teste Shapiro-Wilk ele compara os dados com o que se espera de uma distribuição normal. Então, se o valor de P do teste for maior que um certo nível, se ele for maior que 0,05, a gente considera os dados como sendo normalmente distribuídos. Aqui nós temos o nosso exemplo e a construção das nossas hipóteses para o teste de normalidade. Então, a nossa hipótese de nulidade, onde o p-valor na saída dos nossos dados vai ser maior que 0,05, nos indica que a variável segue um padrão de distribuição normal. E a nossa hipótese alternativa nos diz que se o p-valor for menor que 0,05, os nossos dados não possuem distribuição normal. Então, nesse caso, nós temos a saída do R aqui para o teste Shapiro-Wilk para os nossos dados. A gente ainda vai ver nessa aula como a gente chega nessa saída dentro do programa. Então, realizando o teste de normalidade, nós observamos que o p-valor foi de 0,9267095. Portanto, maior que o alfa de 5%. Foi maior que 0,05. Nesse caso, nós aceitamos a hipótese H0 estabelecida, portanto, essa variável segue um padrão normal de distribuição. A outra pressuposição, que é a pressuposição da homogeneidade, deve ser atendida para a análise de variância, e para ela a gente utiliza alguns testes. O teste Bartlett, o teste Leven e o teste O'Neill e Matthews. Para o DIC, a gente vai comentar um pouco a respeito do teste Bartlett. Então, como a gente falou na pressuposição, esse teste verifica se a amostra tem homogeneidade ou homocedaticidade de variâncias. A avaliação do pressuposto de homogeneidade de variância ela é exigida pela maioria dos procedimentos estatísticos, no nosso caso, para análise de variância. Então, novamente, a análise de variância ela presume que as variâncias são iguais entre grupos ou amostras e o teste Bartlett pode ser usado para verificar esse pressuposto. Aqui nós temos o exemplo e a construção das nossas hipóteses para o teste de homocedaticidade. A nossa hipótese de nulidade, onde o p-valor é maior que 0,05, nos indica que as variâncias são homogêneas. E nossa hipótese alternativa, onde o p-valor é menor que 0,05, nos indica que as variâncias não são consideradas homogêneas. Aqui nós temos a saída do R e observamos que o p-valor foi igual a 0,5839419, então maior que um alfa de 5%. Então a gente aceita a hipótese H0 estabelecida e a variável ela é considerada homogênea. Quando nós não temos dados normais, nós realizamos a análise chamada de não paramétrica. E quando temos dados não homogêneos, que não atendem à pressuposição de homocedaticidade, nós utilizamos o método dos mínimos quadrados ponderados.
Nesse curso, quando a gente não atender a essas pressuposições, nós vamos recorrer à transformação de dados para tentar atender essas pressuposições. Então, nós vamos comentar sobre 3 técnicas de transformação: a transformação por raiz quadrada, transformação logarítmica e a transformação Box-Cox. Então, a transformação de dados ela é uma técnica estatística utilizada para modificar os dados originais com o objetivo de melhorar o atendimento das pressuposições de testes estatísticos, como a análise de variância para o nosso caso. As transformações nos ajudam a estabilizar a variância, normalizar a distribuição dos dados e tornar os efeitos lineares e aditivos. É válido lembrar que alguns testes são robustos a pequenos desvios de normalidade e homocedaticidade. Nesse caso, é melhor realizar a análise com os dados originais em vez de transformá-los, segundo este autor. Quando nós realizamos a transformação de dados, todas as análises estatísticas devem ser feitas a partir desses dados transformados. Então, primeiramente, a gente vai abordar a transformação por raiz quadrada. Essa transformação ela é utilizada para dados provenientes de contagem, como o número de bactérias em uma placa, número de plantas ou insetos em uma determinada área, além de dados de porcentagem. Geralmente, esses dados se distribuem seguindo a distribuição de Poisson, onde a média e variância são iguais. Nesse caso, a transformação raiz quadrada dos dados estabiliza a variância, além de torná-la independente da média. Aqui nós temos a fórmula da transformação raiz quadrada, onde x é a variável a ser transformada e y é a variável transformada. Essa transformação ela só é utilizada para dados positivos. Em caso de número negativo, uma saída é adicionar uma constante a todas as observações, eliminando essas informações negativas. As constantes geralmente utilizadas são 0, 5 e 1. Nessa transformação, onde eu observo que na variação dos dados eu não tenho uma amplitude muito grande entre esses valores, eu utilizo a transformação raiz quadrada. Se a amplitude fosse muito maior, nós vamos comentar que a gente utilizaria a transformação logarítmica. Então aqui nós temos um novo exemplo de um conjunto de dados proveniente de um DIC e ao realizarmos a análise no R, nós deparamos com a seguinte saída. Então a gente observa que tanto para a normalidade quanto para a homogeneidade de variâncias, as nossas hipóteses de nulidade não são atendidas. Os valores de P são menores que 0,05, indicando que os dados não são normais e nem homogêneos. Então, realizando a transformação de dados pelo R, esse passo a passo também eu vou mostrar quando a gente estiver mexendo dentro do programa, a gente observa que a aplicação da fórmula de transformação por raiz quadrada atende agora para a normalidade e para a homogeneidade de variância. Então, as pressuposições são atendidas por meio da transformação por raiz quadrada dos nossos dados. Então, a transformação agora permite que essa análise seja válida a partir de um teste paramétrico. A outra transformação é a transformação logarítmica. Ela é utilizada quando há proporcionalidade entre as médias e o desvio padrão dos tratamentos. Geralmente ocorre para dados onde há diferenças abruptas entre os tratamentos. Então, quando eu tenho uma amplitude de valores muito grande dentro do meu conjunto de dados. Então, o logarítmico, nesse caso, vai achatar essa diferença entre os valores e, nesse caso, essa transformação não linear vai ter um efeito maior sobre os valores maiores. A transformação logarítmica ela vai ter uma simetria à direita, então ela vai ter valores muito altos. E quando eu observo a presença de zero, eu também adiciono uma constante, geralmente a gente vai utilizar o valor de 1, a fim de obter essa transformação. Então aqui temos um outro exemplo, e observe que para este exemplo, a amplitude dos valores ela é muito maior do que o exemplo anterior. Então eu possuo o valor de 10, que varia até 900. Então, realizando o teste de normalidade e homogeneidade, nós temos as seguintes saídas.
Então, com essa saída em mãos, a gente observa que as pressuposições tanto de normalidade quanto de homogeneidade não são atendidas, porque os valores de P são menores que 0,05. Então, nesse caso, nós estamos rejeitando a hipótese H0 e vamos partir para uma transformação, a partir da transformação logarítmica, para ver se as pressuposições vão ser atendidas. E a gente observa que, aplicando a transformação logarítmica aos nossos dados, as nossas pressuposições foram atendidas. Então, os valores são maiores que 0,05. A transformação Box-Cox é uma técnica estatística utilizada para estabilizar a variância de dados e aproximá-la de uma distribuição normal. Então, o objetivo é ajustar os dados para que eles atendam melhor aos pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância. Esse processo envolve a estimação de um parâmetro chamado lambda, que é utilizado para realizar a transformação dos dados. Então, a transformação por Box-Cox tem a seguinte fórmula: y de lambda é igual a y elevado a lambda menos 1 sobre lambda, se o lambda for diferente de zero, e o logarítmico natural de lambda, se o lambda for igual a zero. Então, essa técnica utiliza do método de máxima verossimilhança para encontrar o valor ideal de lambda. Esse procedimento de estimação explora um intervalo de valores de lambda que geralmente variam de menos 5 a 5, embora esse intervalo possa ser ajustado. No caso de valores iguais a zero, nós ajustamos este intervalo de 0,5 a 1. Com essa metodologia, o objetivo é justamente minimizar o desvio padrão e encontrar um valor de lambda que aproxima os dados de uma distribuição normal. Então, o valor final de lambda vai ser ajustado ao modelo estatístico para que possamos realizar a correta transformação dos nossos dados. Aqui temos algumas funções de transformações seguindo estes valores de lambda. Aqui nós temos um intervalo entre menos 2 a 2 e as respectivas transformações para cada valor de lambda. Aqui nós temos um novo exemplo de um conjunto de dados proveniente de um DIC, e quando realizamos essa análise no R, nos deparamos com essa saída. Então, antes da transformação, as pressuposições de normalidade e homogeneidade não são atendidas. Após a transformação por Box-Cox, as hipóteses H0 são agora atendidas. Então, tanto para a normalidade quanto para a homogeneidade, os p-valores são maiores que 0,05. Então, os dados são normais e homogêneos. Então, agora a gente vai abrir o programa R para a gente realizar esses exemplos dentro do software. Então, com o software R aberto, vamos realizar os exemplos da nossa aula de hoje. Então, a gente vem aqui em Arquivo, abrir um script, vamos dentro do nosso disco local C, na nossa pasta R, e selecionamos All. Então, a gente vai realizar primeiro o exemplo 1 da nossa aula. Então, nós vamos abrir a rotina de DIC, e vocês vêm aqui em Janela e selecionem Dividir lado a lado, que ele já automaticamente organiza o nosso ambiente de trabalho. Isso se trata da rotina do DIC, e em análise de dados, a rotina vai ser uma sequência de comandos ou operações que são executadas para um determinado contexto. No nosso caso, para realizar o exemplo do DIC. Como que a gente detalha esse código que a gente está trabalhando? Aqui nós temos a leitura dos nossos dados. O arquivo exemplo DIC está em formato TXT, ele está em bloco de notas, ele está sendo lido e definido como um objeto X. A gente está utilizando essa função readTable para poder realizar essa operação. E quando eu chamar esse objeto X novamente, ele vai nos dar a saída deste arquivo aqui. Este argumento, header igual a true, isso indica que a primeira linha do nosso arquivo contém o nome das colunas. Então, eu possuo um cabeçalho. Então, para vocês visualizarem melhor, eu vou abrir a minha pasta R e vou abrir
este exemplo 1 que a gente está trabalhando. Então, eu tenho os nomes das respectivas colunas, então eu possuo um cabeçalho, e aqui estão os meus dados. Os meus dados inicialmente estavam em um arquivo do Excel, eu só copiei, Ctrl C, e joguei dentro de um bloco de notas. Aqui dentro da minha rotina do R, eu tenho, portanto, este caminho que está sendo definido para o programa localizar este arquivo dentro do meu computador. Então, para vocês obterem este caminho, vocês irão até o documento, clique com o botão direito do mouse em cima dele e põe copiar como caminho. Então aqui vou dar um espaço só para vocês visualizarem. Então eu possuo este caminho. Então aqui está me dizendo que a minha pasta R, que contém o arquivo denominado exemplo dic, ele está dentro do meu disco local C do meu computador. Observem que a única diferença deste caminho para este caminho aqui que vai ser lido é a presença da duplicação dessa contrabarra. Então é necessário que vocês sempre dupliquem essa contrabarra para a leitura acontecer corretamente. Então, tendo este caminho, você vem aqui e substitui dentro deste comando aqui na minha primeira linha de comando. Então, vamos executar essa função. Selecionamos tudo e executamos com F5 ou Ctrl R. Então, o meu conjunto de dados já saiu aqui à direita. O próximo passo é nós definirmos as variáveis. Aqui eu estou dizendo que no meu objeto X, na minha coluna 1, ele vai ser chamado de tratamento e vai ser definido como um fator. O mesmo ocorre para a nossa variável resposta e vai ser definida como numérica. Vou executar esses comandos. Essa função require_spdes.pt nos diz que o pacote vai ser carregado a partir desse comando. Então, aperto o F5. Aqui eu possuo esse argumento que minha coluna inicial trata-se da coluna 3, que é a coluna da variável resposta, neste caso o peso. Essa função ela é importante quando eu possuo um conjunto de dados que envolve mais de uma variável resposta. Essa linha de comando eu estou especificando que a minha análise vai ser feita da coluna inicial até a coluna final do objeto X. Nesse caso, a coluna inicial e final são a mesma. E aqui, a linha de comando a respeito do dic. Tratamento, a coluna trata-se de uma variável qualitativa. O teste de comparação de média é o teste Tukey. A significância do teste T e do teste F igual a 0,05. Aqui eu já deixo uma observação. Caso vocês queiram modificar o teste de comparação múltipla, você pode substituir o teste Tukey pelo teste Duncan por Duncan. E se vocês optarem por um teste de Scott-Knott, vocês coloquem o argumento SK para comparação múltipla. Neste caso, a gente vai estar utilizando o teste Tukey. Então, seleciono essas outras linhas de comando e executo, e nós obtivemos aqui ao lado, portanto, a nossa saída da análise de variância. Temos aqui um quadro da análise de variância, observamos um valor menor de 0,05, então possui diferença estatística significativa entre os tratamentos. O coeficiente de variação de 18,34 é um coeficiente aceitável e os valores de normalidade e homogeneidade são maiores que 0,05. Portanto, para esses dados, eles são normais e homogêneos. Como havia significância entre os tratamentos, foi realizado para a gente um teste Tukey e a gente observa que para o tratamento E e para o tratamento A, as médias foram maiores e superiores em relação ao tratamento D e ao tratamento B. Para o tratamento C, ele apresenta uma característica intermediária. Então, C, neste exemplo, não difere nem de E, nem de A, nem de D e nem de B. Este trabalho ele consiste em avaliar o teor de matéria seca. E esse é um parâmetro que determina a eficiência de crescimento de plântulas
e um teor mais alto de matéria seca indica um melhor desenvolvimento. Então, é um indicativo de potencial produtivo. Então, as progênies E, A e C indicam as progênies que se destacaram em relação a essa variável. Agora, a gente vai realizar um exemplo com duas variáveis. Esse exemplo já está disponível para vocês e ele está nomeado como exemplo DIC2. Então, só vou alterar aqui na minha primeira linha de comando. Então, vou executar e observem que há duas colunas de variáveis respostas para este exemplo. Aqui nós vamos nomear os fatores de tratamento e resposta. Tratamento trata-se de uma variável categórica. Vamos carregar o pacote SPDES. Como eu havia dito, agora neste caso, essa informação de coluna inicial ela é importante. Isso indica que os meus dados começam na coluna 3 e vão até a coluna final do objeto X. E, realizando o DIC, nós vamos obter os resultados deste meu exemplo. Então, para a primeira variável, que é em relação à altura de plantas, nós observamos para este valor de f que o tratamento ele possui diferença significativa. Nós possuímos aqui um coeficiente de variação muito bom, coeficiente baixo, e nós vemos que pela normalidade dos resíduos e pela homogeneidade de variância, os valores foram maiores que 0,05. Então, este conjunto de dados está sendo atendido para essas duas pressuposições. Então, para a característica altura de plantas, o teste Tukey nos diz que o tratamento 4 e o tratamento 3 possuem médias superiores em relação aos tratamentos 1 e tratamento 2. Esse experimento ele testou o uso de água residuária do café em vaso para a cultura do milho. Então, quando tem um processamento do café por via úmida, ele gera uma água com esse resíduo que é rico em compostos orgânicos e inorgânicos, e eles utilizaram nos vasos que eles semearam o milho, colocaram essa água junto com a terra e fertilizante 70 dias antes do plantio. O tratamento 1 é a testemunha, e aqui são doses crescentes progressivas desse resíduo da água do café. Então aqui nós observamos, portanto, que os tratamentos que consistiam em maior dosagem da água residuária obtiveram maiores médias de altura de plantas. Para a segunda característica em estudo, que se refere à característica de diâmetro, nós temos esse quadro da análise de variância, observamos diferença estatística para o tratamento, coeficiente de variação muito bom, os p-valores são maiores que 0,05, então a 5% de significância esses valores são normais e homogêneos, e o comportamento para os tratamentos. Então, onde houve uma maior dosagem da água residuária, que foi para o tratamento 4, houve uma média maior do diâmetro, seguida do tratamento 3, que foi o segundo melhor, e posteriormente dos tratamentos 2 e 1, que foram os tratamentos inferiores, que apresentaram as menores médias em relação a essa característica. Então, pessoal, a gente vai agora realizar um exemplo com transformação de dados. Então, a gente vai abrir o script e vamos fazer primeiro a transformação por raiz quadrada. Vamos limpar o nosso console. Temos aqui basicamente os mesmos processos. Então, vamos realizar esses comandos. E temos a saída estatística para o nosso exemplo, uma saída inicial. Então, observe que no DIC o coeficiente de variação é muito alto e a normalidade e a homogeneidade não está sendo atendida. Então, nesse caso, nós vamos recorrer a uma transformação de dados para tentar atender a essas pressuposições. Observe que trata-se de dados de contagem. E, nesse caso, por não haver uma diferença abrupta entre os valores, a gente observa um valor de 4 que vai até 27, então há uma diferença, mas ela não é tão expressiva. Então, nesse caso, a transformação por raiz quadrada nos atende bem.
Então, nós vamos aplicar essa transformação. Aqui na nossa rotina, onde a nossa linha de comando está selecionada, isso nos diz que o objeto x, que nós chamamos aqui acima, ao utilizar esse cifrão, indica que eu vou adicionar o objeto da direita que eu indiquei como transformação à nossa matriz. Então aqui significa que vai ser adicionada uma nova coluna na nossa matriz, e essa nova coluna vai ser a função sqrt, que a gente conversou na nossa primeira aula, que é a função de raiz quadrada. Então, essa função vai estar sendo aplicada na minha matriz x na coluna 3, que é a coluna das variáveis que eu quero transformar. Executo essa linha de comando e chamo esse objeto x para ver se a coluna foi adicionada. A gente vê que a coluna transformação foi adicionada à nossa matriz. Então, agora, nós realizamos a análise com os dados transformados. Vamos nomear os fatores, vamos definir como variáveis categóricas ou numéricas. Aqui agora eu chamo a atenção que nós estamos nomeando a coluna referente à variável que foi transformada. Chamo o pacote SPDES e realizo o DIC. Observem que os nossos dados sofreram uma redução do coeficiente de variação, o aumento do p-valor tanto para a normalidade quanto para a homogeneidade, e agora as pressuposições estão sendo atendidas através da transformação de dados. Esse experimento trata de produtividade de variedades de milho, e a gente consegue observar, portanto, que a variedade E possui uma média maior em relação a D e B. Agora, nós vamos realizar uma transformação logarítmica. Vamos abrir o nosso script. Vamos abrir a nossa rotina para essa transformação. Então, primeiramente, a gente vai realizar a primeira parte da minha análise estatística para saber se os dados eles atendem à pressuposição de normalidade e homogeneidade. Realizando essa primeira análise, a gente observa que tanto para a normalidade dos resíduos quanto para a homogeneidade de variâncias, os valores de P para essas duas características são menores que 0,05. Então, a 5% de significância, eles não são considerados nem normais e nem homogêneos. Então, neste caso, nós vamos realizar a transformação logarítmica. Por quê? Observe que, ao contrário do exemplo anterior, a amplitude de valores ela é muito maior. Então, eu tenho valor que varia de 10 até 900. Então, a amplitude ela é muito grande. Então, nesse caso, eu vou precisar usar da transformação logarítmica para achatar e ter um impacto maior nesses valores mais altos. Então, com isso, eu reduzo essa diferença. Então, neste caso, eu estou dizendo que vai ser adicionado novamente uma coluna de transformação, mas neste caso, na minha coluna a ser transformada, eu vou utilizar essa função de logarítmica. Então, de vez aplicar a função sqrt, agora eu vou aplicar essa função log de base 10. Então, eu executo e chamo esse objeto para ver se ele foi adicionado à minha matriz. E aqui a gente já vê que essa coluna foi adicionada. Então, observe como essa transformação afeta os valores maiores. Então, por exemplo, o valor de 10 para um valor de 900, eu tenho uma diferença de 890 unidades para essa amplitude de valores. Em relação à variável transformada, a amplitude ela é de 1,9, levando em consideração que o logarítmico de 10 é 1 e o logarítmico de 900 é 2,95. Então, neste caso, houve uma redução através dessa transformação e agora a gente vai realizar a análise a partir desses dados transformados. Então, a gente vai nomear novamente. Então, tratamento é um fator e a variável transformada ela é numérica.
em suas respectivas colunas, chamo o pacote ESP10 e realizo o DIC agora com essas novas especificações. Então, observe que, realizando essa nova análise, o meu coeficiente de variação reduziu, então é um coeficiente de variação muito bom. Existe uma diferença estatística significativa para o tratamento. Observe que a normalidade dos resíduos e a homogeneidade de variâncias agora são atendidas, e pelo teste Tucker eu observo que há diferença estatística entre os tratamentos. Esse experimento compara químicos no combate aos nematóides. Então, vocês concordam que para os tratamentos D, A e C, onde eu, no caso, possuo as menores médias, elas vão representar, para este experimento em estudo, as melhores médias para o meu objetivo em estudo. Por quê? Nesses respectivos tratamentos, para esses tipos de químicos, denominados D, A e C, eu obtive uma menor contagem do número de nematóides. Então, neste caso, esses tratamentos eles são mais eficientes para o controle de nematóides. Então, ao produtor, eu recomendaria os tratamentos D, A e C, e diria que o tratamento E e B não são tão eficientes quanto esses tratamentos que a gente definiu como superiores. Então, só chama atenção para isso que eu acabei de comentar. Nem sempre a maior média vai ser a melhor média. Então, isso depende muito do estudo que você está fazendo, do seu objeto de estudo. Então, para este caso, como se trata de comparação de diferentes químicos em relação a controle de nematóides, as médias menores correspondem às médias melhores para esse tipo de experimento. Então, agora, nós vamos realizar o último exemplo de transformação, que é em relação à transformação Box-Cox. Então, nós vamos abrir a rotina dessa transformação e vamos realizar essa análise. Então, vamos executar a primeira parte da nossa análise e a gente observa que não está sendo atendida a pressuposição de normalidade e nem de homogeneidade. E nesse caso, então, nós vamos adotar a transformação por Box-Cox. Este exemplo também trata-se de dados de contagem. Existe uma amplitude grande, mas o Box-Cox consegue transformar a partir desses dados. Então, a gente vai utilizar essa transformação para vocês acompanharem, tá? Para realizar a transformação por Box-Cox, é necessário a gente instalar esse pacote MES. Então, vocês vão utilizar essa linha de comando para estar realizando a instalação. A gente seleciona o servidor do Paraná e esse pacote ele já vai ser instalado para a gente. Carregamos o pacote, nomeamos aqui tratamento e repetição como variáveis categóricas. Aqui nós temos a nossa especificação para a transformação de Box-Cox. Aqui está dizendo que o Box-Cox vai estar agindo sobre a coluna 3, que vai ser a coluna onde a variável vai sofrer a transformação. Aqui nós temos o nosso intervalo de lambda, de menos 5 a 5. A gente vai executar essas linhas de comando. A gente observa neste gráfico que esta linha central é a que se comporta melhor e aproxima da normalidade. Então, esse valor, provavelmente que deve ser 0,2, vamos confirmar, é um valor de 0,2, vai ser o valor que a gente vai jogar na nossa fórmula. Então, aqui a gente vai adicionar a coluna de transformação ao nosso objeto. Ele já está entendendo que o valor de lambda a ser utilizado é o valor que a gente acabou de encontrar, no caso é 0,2. Então, aqui neste caso, a gente só vai executar. A gente chama o objeto x para ver se a coluna foi adicionada à nossa matriz e a gente confirma que ocorreu a transformação por Box-Cox. Então, tratamento é um fator categórico e a variável transformada ela é numérica. Vou carregar novamente o pacote ESP10 e vou realizar o DIC para este exemplo. Então, observe, pelo quadro da análise de variância,
que há uma diferença estatística significativa para os tratamentos. O coeficiente de variação ele é bom, é um coeficiente baixo, de 8,6, e a normalidade e a homogeneidade estão sendo agora atendidas a um nível de 5% de significância. Então a gente observa pelo teste Tucker que o tratamento 1 ele é superior aos demais e que o tratamento 4 e o tratamento 5 são inferiores. Esse exemplo trata-se de um exemplo também que compara a utilização de químicos no controle de nematóides. Então, nesse caso, recomendaríamos os tratamentos 4 e tratamento 5. Para o último momento da nossa aula, nós vamos realizar o sorteio que o R consegue realizar para nós. Nesse caso, nós temos nesse primeiro passo, na criação do objeto deste tratamento base. Aqui neste caso nós estamos nomeando os tratamentos. Nesse caso possuímos 5 tratamentos que estão sendo nomeados de A a E. Neste exemplo hipotético, a gente possui 4 repetições. Aqui eu possuo esse objeto chamado tratamentos, que eu utilizo essa função rep, que a gente comentou, que é utilizado para repetir cada elemento, e esse argumento it, que vai identificar como o objeto repetição vai ser executado no nosso programa. Isso faz com que o tratamento seja repetido 4 vezes. Então aqui, o vetor resultante vai ser A, que se repete 4 vezes, B, que se repete 4 vezes, e assim por diante até E. Já essa segunda linha de comando nos indica que em cada valor de A vai ser necessário adicionar um valor numérico. Então, neste caso, vai ser A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e assim por diante até E1, E2, E3, E4. Aqui eu estou realizando um sorteio aleatório dos tratamentos. Este comando sample, ele embaralha os elementos e no final eu vou criar uma matriz com esses elementos que foram embaralhados. Então, basicamente, essa é a explicação dessa rotina que nós criamos aqui para vocês. Então, aqui nós selecionamos todas as linhas de comando e executamos, e a gente tem essa visão da nossa saída em relação ao nosso sorteio. Então, a unidade experimental D1, por esse sorteio, ela tinha iguais chances de ser alocada em qualquer outra unidade experimental, não sendo favorecida através dessa rotina que a gente criou. Para realizar um novo sorteio e ter um resultado diferente desse, a gente deve selecionar novamente todas as linhas de comando e realizar um novo sorteio. Então observe que este resultado já é diferente do primeiro. E isso é muito útil quando nós vamos alocar as nossas unidades experimentais na nossa área experimental. Então, pessoal, nessa aula nós vamos ficando por aqui. Peço que vocês acessem o Google Classroom, realizem atividade referente a essa aula e nos vemos na aula de DBC. Até mais!